Né? De antemão, te deixo um abraço bem caloroso de todo o espaço, de toda a equipe. Agradecer por sua disponibilidade de sempre estar conosco, né? Sempre estar prestativa a nos auxiliar. E nessa tarde eu queria falar um pouquinho, né, sobre o nosso tema, para o pessoal que está entrando, espiritualidade e sentido de vida, e falar também um pouquinho da proposta do Tainá, né, que, para quem não conhece ainda, o Tainá, o dínamo, a mola propulsora do Tainá é Socorro Tavares, ela que vem com toda a sua garra, tocando para frente esse projeto. E como surgiu esse projeto? Esse projeto surge da vontade de ressignificar a vida, né, por conta da filha dela que cometeu, não gosto dessa palavra cometeu, porque ela traz um estigma, né? Ela tirou a própria vida e a gente lança esse projeto não para que a gente fique com aquela imagem do ato, porque o ato é uma pequena parte de uma vida, né? De toda uma história por trás. Então, o projeto tenta resgatar essa história, essa força de viver, né? Essa gana que a gente tem que ter na vida. Então, o projeto ele versa sobre isso. E a gente está muito feliz de ter Lorena aqui hoje, né? Lorena sempre está conosco quando a gente chama ela. O projeto teve início em 2018 e a gente foi resolvendo as questões burocráticas, mas os atendimentos só começaram em março de 2019. Então, a gente presta serviços psicológicos, atendimentos psicológicos, em grupo e em individual também. Estamos agora nesse isolamento social prestando as escutas e os atendimentos continuam de forma online, né, prestando também esse apoio, porque a gente pensa que não só o setembro, né, nessa luta pela vida, de promover a, a vida, promover as ações, e geralmente a gente vê mais com ênfase no setembro amarelo, mas a gente tenta, essas lives elas foram pensadas nesse intuito, né, dessa promoção, de estar acolhendo e fazendo esse primeiro papel que é a preservação também. Uhum. Então, eu queria só ler aqui, falar um pouco sobre Lorena, que é psicóloga clínica, graduada pela UEPB, professora da UEPB e da Uninasal, doutoranda em psicologia cognitiva na Universidade de Pernambuco, mestre em ciências das religiões pela Universidade Federal da Paraíba, professora de programas de especialização na área de logoterapia na existencial, organizadora dos livros da terapia, da teoria prática, a dimensão social da logoterapia, logoterapia e suicídio, a busca de sentido como prevenção ao vazio existencial, e psicologia e pluralidade, da diversidade dos contextos à diversidade das práticas. Além de uma pessoa maravilhosa, foi minha orientadora na clínica e no trabalho de conclusão de curso. E mais uma vez estamos muito felizes em tê-la conosco. Digo o mesmo, estou muito feliz de estar aqui, né? Epson sabe o quanto o espaço ele é significativo para mim, a pessoa de socorro também, a pessoa que tem um carinho imenso. E onde ela e o espaço me chamar, com toda certeza eu vou, né? Sempre vou estar à disposição para o que precisar, para que a gente possa, de fato, contribuir para que esse problema de saúde pública, né, tão sério que é o suicídio, ele seja minimizado, ele seja, né, na verdade, o nosso sonho é que não existisse, né, não existisse esse tipo de prática, mas entendemos que é uma realidade que precisamos nos deparar e precisamos nos posicionar, né, em função dela. Então, estou aqui sempre que for chamada, sempre que precisar. Que bom. Lorena, sobre o nosso tema de hoje, é fácil falar sobre espiritualidade? Existe uma compreensão desse conceito? Né? Como é que a gente chega? Onde é que está escondido isso que a gente, por vezes, acha tão difícil ou até mesmo confunde com outros conceitos, como religiosidade e coisas do tipo? Perfeito, né? A gente discutia muito isso em supervisão até, Epson, acho que você deve lembrar, como esses conceitos se misturam, né? Espiritualidade, religiosidade, religião.
Eu mesma tinha muitas confusões no início e, obviamente, depois que eu ingressei no mestrado em Ciências das Religiões, isso foi ficando mais claro, entender as diferenças, de fato, do que seria espiritualidade, o que seria religiosidade, o que seria religião. Então, quando a gente escuta o termo religiosidade, erroneamente, a gente já associa à religião, entendendo que necessariamente a espiritualidade tem de estar associada a um comportamento religioso ou a uma prática religiosa. O que não é verdade, né? Ele pode estar associado, mas não é uma condição. Então, existe já muitos teóricos, né, que trazem conceitos acerca do que seria espiritualidade, definindo muito mais como aqui, eu não vou dizer uma coisa, porque, enfim, mas a espiritualidade está muito mais voltada para ações práticas, expressões, crenças que trazem sentido, significado, propósito para a vida das pessoas. Então, quando a gente olha para esse conceito, provoca de alguma forma, porque na nossa cabeça, onde é que está a religião aí? Então, quer dizer, por exemplo, que a leitura pode ser uma prática espiritualizada para mim, se isso traz significado para você, sim, estar com sua família, né, estar com seus amigos. O trabalho pode ser uma prática espiritual. A meditação que você faz, a prática, enfim, de meditação. E também a participação de cultos e ritos religiosos. Né? Mas não é uma condição. A espiritualidade não está condicionada a uma religião. Então, esse já é o primeiro ponto que a gente precisa distinguir. A grande questão, Edson, será que as pessoas sabem o que traz sentido para elas? Será que as pessoas têm compreensão do que são práticas espiritualizadas na vida dela? Porque você pode me cortando, fazendo perguntas, porque senão você sabe como eu sou, né? Fique à vontade, a gente vai te aproveitar ao máximo. Porque o que acontece, aí eu tô bem confortável para tecer análise mesmo. Eu não quero que seja uma live só conceitual, mas assim, o que é que eu percebo hoje? A gente tem uma sociedade muito voltada para soluções práticas e receitas de bolo. Então, muitas vezes as pessoas querem uma receita do que vai dar sentido à minha vida. Acreditando que, primeiro, sentido é algo que eu crio, né? Eu posso dar para o outro. E aí eu vou puxar um pouquinho do meu lugar, né? O sentido, ele não pode ser criado. Eu não posso dar um sentido para o outro. Olha, isso aqui vai dar sentido para a sua vida. O sujeito precisa perceber isso. Né? Então, eu tô ouvindo um cachorro latindo, às vezes o seu contato com o animal pode ser uma prática espiritualizada também. Quem tem um animal sabe disso. Né? Como é o vínculo, nessa conexão que tem com os animais. Né? Tô só pegando a deixa aí, viu? Tô reclamando. É que assim, você me conhece, pegando elementos à medida que eles vão aparecendo pra mim. Sou muito fenomenológica. Isso. Então, eu vejo isso muito na sociedade. A sociedade quer coisas prontas, não no sentido de que por onde é que eu encontro um sentido para a minha vida? Eles querem o caminho. E não funciona dessa forma. A gente precisa vivenciar para poder descobrir. Então, a gente precisa se permitir vivenciar algumas coisas para perceber, bom, isso aqui me fez bem, isso aqui não me faz bem. Então, se isso aqui me faz bem, é muito provável que nisso aqui eu encontre uma prática espiritualizada e ali eu encontre um significado para mim. Eu acho que nesse período de quarentena mesmo, muitas pessoas tiveram de pensar atividades, ações, desenvolver crenças associadas à sua espiritualidade, porque a espiritualidade está diretamente relacionada com a qualidade de vida. Então, já existem inúmeras pesquisas que mostram o quanto a pessoa está voltada para uma prática de espiritualidade, o quanto isso contribui para a qualidade de vida, né, e saúde e bem-estar psicológico. Então, isso já é um ponto. Então, a gente tem uma sociedade que quer, e isso traz muito sofrimento psíquico. Porque, vamos imaginar a situação, olha, todo mundo vai ficar feliz se comprar essa roupa. Vamos dar um exemplo bem, né, aleatório. Então, essa roupa aqui, se você comprar, isso vai dar sentido para a sua vida. E querendo ou não de forma direta, mas indiretamente, a moda, ela se baseia nesse aspecto, né? As propagandas, elas meio que criam ali uma historinha que se você consumir aquilo, tô super realizada, vou estar super feliz. E as pessoas, elas vão em direção àquilo, achando que consumindo aquilo, elas vão encontrar um sentido para a vida delas, porque alguém disse que ali era bom, e muitas vezes ela não encontra.
Porque ela tá trilhando um caminho que não é dela. Isso é muito perigoso. Isso. Isso É, é muito perigoso. eu escutei esses dias Jorge Forbes, ele falando assim, se você quer escrever um livro de autoajuda, se você quer ler um livro de autoajuda, você tem que escrever, né? Porque a gente vê muito aquelas cenas daquele filme lá, o Clique. Quando os momentos da vida são ruins, o que ele não quer enfrentar, ele vai e começa a passar, né? Começa a adiantar. Então, é como se fosse um pergaminho que a gente tem que ir completando as fases, ir completando os períodos, para que a gente pudesse realmente ver o que constitui esses momentos. É Perfeito. justamente isso que você vai falando, essa felicidade fácil que a gente procura e, na verdade, acaba se distanciando. Quanto mais a gente investe na felicidade em algo que está fora, né, a gente consegue, assim, tipo que afastar, né, Uhum. porque não representa aquela força interior que vai buscar, como Sim. você falou, da espiritualidade. Então, realmente fica nessa questão de não entender realmente o que seria a espiritualidade, né? Já que a gente passa por essas nuances. Exatamente. Bárbara, linda, tá aqui já colocando um mosaico que a gente vai construindo realmente. E é um mosaico que só pode ser construído por nós mesmos, a partir do que aquilo é bom para si. E eu preciso atravessar experiências para descobrir. Então, assim, na minha vida pessoal, eu precisei vivenciar coisas para saber que não, isso aqui não é tão interessante para mim. E me descobrir em coisas que eu jamais imaginaria que poderia me identificar. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, Epson. Eu, toda vida, era muito. As pessoas brincavam muito comigo porque eu não sabia cozinhar. Não sabia cozinhar, não sabia cozinhar. E eu nunca escondi para ninguém que realmente eu não sabia cozinhar nada. Até que chegou um certo dia, eu queria cozinhar. E eu fiz, quer saber do que mais? Eu vou aprender a cozinhar. Porque eu ficava escutando tanto que eu não conseguia, que eu introjetei aquilo para mim. Mas eu nunca me permiti a experiência para saber, primeiro, se eu sabia, e segundo, se eu ia gostar de fazer aquilo. E para minha surpresa, eu adorei a prática da culinária. Eu percebi que ali era um espaço em que eu relaxava, ali era um espaço onde eu poderia, através da comida, transpor sentimentos. Sim, porque às vezes os nossos sentimentos, uma comida doce, uma comida salgada, pode estar associado. A gente tem que Sim, sim. fazer essas atribuições. Ao ponto que hoje eu tenho livros e mais livros ali atrás de culinária, de mise en place, de decoração. Então, assim, realmente uma prática espiritualizada para mim. Quando eu cozinho, eu me encontro comigo mesma. Assim como outras coisas. Mas eu precisei me permitir essa experiência para poder descobrir que ali era significativo para mim. Não foi alguém que disse, olha, faz isso que vai ser bom para você. Não, eu me permiti isso. E a gente fica muito, às vezes, poluído pela vivência do outro. O outro é importante na nossa vida. Mas a gente precisa. Foi uma coisa muito interessante que eu escutei de um amigo meu esses dias. Ele disse assim: a gente tem que saber colocar a porta. Sabe? A gente tem que saber dar fronteiras. A gente não pode também, às vezes, permitir que o outro invada o espaço dizendo o que é melhor para a gente. A gente precisa buscar por si mesmo se aquilo realmente é bom para mim ou não, né? Mas isso não é Isso. fácil na sociedade de hoje, né? Verdade. Lorena, você acha que a gente, não sei se a gente pode falar nesse sentido, mas a gente posterga muito a busca de um sentido existencial. A gente vive fugindo desse encontro dos momentos que são recheados de sentido. Nossa, Epson, que pergunta difícil. Se eu preciso ter cuidado para responder isso. Eu precisaria de uns 20 minutos para pensar. Mas eu sei que a gente não tem esse tempo. Então, eu vou tentar responder de uma forma que eu me sinta segura. Mas assim, eu não diria nem que sim, nem que não, que a pessoa posterga. Mas eu diria que o homem, ele busca por um sentido. Ponto. Invariavelmente, em algum momento é, isso vai bater na vida do sujeito. Esse questionamento vai surgir.
Em algum momento, a pessoa vai ser questionada pelo sentido, né? Pelo sentido de vida. A grande questão é o que é que esse sujeito, esse homem, esse ser, esta pessoa faz com essa pergunta. Então, sim, vão ter algumas pessoas que vão postergar e outras não. Outras vão se implicar e vão buscar. Agora, se eu pegar essa mesma pergunta que você fez e você trouxer hoje em dia, o que é que você percebe? Aí eu vou dizer. Eu acho que a tecnologia, eu sempre digo isso, a tecnologia ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa para várias coisas. A tecnologia está nos permitindo agora estar em lugares diferentes, nos conectando com pessoas de vários lugares. Estou vendo aqui, já vi Stephanie, que é lá do Rio, sabe? Igor, Bárbara, várias pessoas de vários lugares totalmente diferentes que estão aqui se Legal. conectando no mesmo lugar, né? Assim, Isso. e aí, esse é o grande ponto. Por mais que a tecnologia seja muito, muito positiva em alguns aspectos, ela também deu uma permissividade muito grande em vários sentidos. Então, a gente se depara muito com prazeres, né? Muito com prazeres. E o prazer é uma coisinha que pode fazer com que a gente se distancie do sentido. Porque o prazer é bom. Prazer é bom sentir prazer. É bom você comer um doce quando está com vontade. É bom você ir para uma festa se você tá afim. Então, é bom o prazer, aquela sensação momentânea de você ter, né? É bom, é positivo. Mas será que aquilo efetivamente é construtivo para o sujeito? É uma pergunta, né? Então, o prazer é bom, mas não necessariamente isso quer dizer que vai trazer um sentido para ele, né? A gente precisa ver o prazer como uma consequência de algo que tem sentido. Tem só para trazer uma discussão interessante, sabe? O professor Tiago sempre conta essa história, essa metáfora, eu acho fantástico. Porque às vezes essa questão de se distanciar do sentido ou não, eu vejo que está muito na relação de a gente focar muito no resultado e não nem tanto no processo. Nós somos pessoas que focamos mais no resultado do que no processo. Então, vamos imaginar duas situações, Edson. Tem um senhor idoso, tá? Que ele tá atravessando uma rua, tá tentando atravessar uma rua e ele está com uma sacola cheia de maçãs. E vamos imaginar duas situações, duas crianças, certo? A criança A olha para o senhorzinho que está atravessando a rua, para o idoso, e diz assim: se eu ajudar esse idoso, eu vou ganhar uma maçã. E vamos imaginar a criança B que diz assim: se eu ajudar ele, eu vou estar fazendo um bem, vou ajudar esse senhor. Vamos imaginar que em duas situações, né, universos paralelos, os dois ajudassem esse senhor a atravessar a rua. E ao cruzar a avenida, o idoso, né, o senhor da questão, ele não dá maçã para nenhum dos dois. E aí vamos pensar: a criança que ajudou ele, pensando unicamente nessa maçã, e ele não recebe, será que ele vai ficar frustrado? Muito provavelmente ele vai ficar, porque o foco dele era no prêmio, no resultado. Mas a criança que estava focada simplesmente em ajudar ele a atravessar a rua, se ela não ganhar a maçã, ela vai ficar frustrada? Não. Porque o objetivo dela não era ganhar a maçã. Se ela ganhar lucro, aí é onde está o prazer. Não vai ser retirado dele. Então, a gente precisa fazer isso também para a vida. Às vezes a gente condiciona muito ações nossas pensando em resultados, né? E não em valores. Em valores. Então, eu acho que o grande problema para que a gente não. O grande problema para que a gente tenha dificuldade de ver sentido nas coisas é porque muitas vezes a gente não sabe nem o que é valoroso para a gente. Então a gente precisa começar a se questionar: quais são os meus valores? Quais são os meus valores? Porque esses valores eles vão te direcionar a caminhos de sentido e a práticas espiritualizadas. Porque você pode ter as atividades espirituais de espiritualidade de forma individual, de forma coletiva. E a pessoa precisa também identificar, né, que atividades coletivas elas são prazerosas e que atividades individuais elas são prazerosas, entendendo esse prazer como uma consequência de um ato de sentido, né? Não sei se está ficando claro para o pessoal, enfim. Tá. Eu acho que ela. Deixa eu ver aqui quem perguntou. Acho que foi Viana. Ela perguntou se ele ia se frustrar ou se ele ia aprender uma lição.
Boa pergunta. Dependendo do nível de compreensão que ele tem de si mesmo, ele pode aprender uma lição. Mas às vezes a gente não tem um bom olhar para nós mesmos. A gente tem um ótimo olhar para os outros. A gente observa todo mundo à nossa volta. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano faz isso, fulano é aquilo. E às vezes a gente não percebe. E aí, nesse ponto, eu vou sair um pouquinho da logoterapia, vou entrar um pouquinho na psicanálise, porque nesse sentido ela é muito feliz nesse sentido, quando ela traz a capacidade, o mecanismo de defesa da projeção, sabe? Às vezes a gente vê características no outro que a gente não percebe que são nossas. E a gente testa essas críticas para o outro sem perceber que, na verdade, nós mesmos temos isso. Então, a gente é maravilhoso para perceber a crítica no outro, mas a gente tem certa dificuldade em se perceber, em olhar para si. E é um ótimo exercício nesse momento. Se reconhecer como falho, se reconhecer como uma pessoa que tem dificuldades, que agiu errado, saber pedir desculpa, é um exercício de humildade. Eu acho que a humildade também é um valor muito importante que vem se perdendo nos últimos tempos, né? Eu sempre bato nessa tecla da humildade. Acho que a pessoa sabe disso. E aí, Lorena, até as você... redes sociais também nesse processo, né? Porque eu ouvi esses dias também uma fala fantástica. Uma pessoa disse assim: as redes sociais não mostram bastidor de ninguém. E é verdade. A gente não vê os bastidores da vida do outro. A gente vê aquilo que o outro quer mostrar. E a gente vê o quê? Prazer. Prazer. A gente vê resultado. A gente vê resultado, a gente não vê processo. Isso, é Né? verdade. Esse é um ponto. Esse é um ponto. E aí, pronto, eu lembro quando eu tive minha. Você mencionou aí o doutorado, né? Que para mim é um momento muito significativo. Quando eu passei, eu queria divulgar, eu queria falar, passei e tal, aquela coisa toda. E eu estava muito preocupada com isso. Eu estava muito preocupada com isso porque eu fiz, nossa, se eu posto aqui, as pessoas vão ver o resultado. Elas não vão ver, elas não sabem o processo. Elas não sabem como foi difícil para mim todo esse processo. Elas não sabem, se elas vão ver só um resultado ali. E elas não vão saber de todo o processo. Então, eu fiz questão de descrever como foi o processo. Que eu tive várias aprovações negativadas durante o mestrado, que não foi fácil, que foi difícil. Porque quando eu olho só o resultado, parece muito fácil, parece muito simples. Então, quando eu vou, tento e não dá certo, eu me frustro. Porque parecia muito fácil para o outro. Por que para mim não é? Porque às vezes para aquele outro não foi fácil. É difícil, sabe? É Teve verdade. alguém que comentou aqui, né? Acho que foi Viana novamente. Ela fez, mas na Foi. terapia, até a criança entende a entender que ajudar é um prazer. É, depende, sabe? Ela pode até naquele momento utilizar o termo prazer, porque é complicado para você trabalhar com a criança a ideia de sentido, é algo muito complexo. A gente precisa levar também em consideração o processo de desenvolvimento humano. Então, muitas vezes a criança ela vai entender como sendo prazer, e aí a importância realmente de fato, não pode comentar do processo de fato disso, desse processo de prazer e sendo compreendido por essa criança como algo complexo. Eu sempre digo que é muito importante para os pais que os adolescentes, por exemplo, façam terapia, independentemente de ter demandas ou não. Porque esse processo complexo que é a adolescência, é necessária a figura de um psicólogo ali para dar suporte, para dar assistência, justamente para que o adolescente ele consiga perceber quem é ele, quais são os valores que são importantes para ele. Porque o adolescente ele vai ter essa tendência, e é natural do próprio desenvolvimento humano, de querer se encaixar em grupos, se adequar em grupos. Então, muitas vezes ele ali, ele pode assumir valores para si, como uma tentativa de ser aceito num grupo, que não necessariamente seja algo positivo para ele. Não sei se eu estou ficando clara. Catarina está aqui também. Ah, que Ah, legal. abraço, Catarina. Que bom. Fátima também comentou aqui, mesma expectativa de um obrigado com gratidão. Nós, seres, somos acostumados à troca e agradecer não é praxe de muitos, exatamente, né? Esse processo de agradecimento e partilha. Tem uma coisa interessante, Edson, já que a gente está falando de espiritualidade, é a ideia também de Certo. transcendência. Né? Expressões de espiritualidade direcionam o homem à vivência de transcendência, a vivenciar essa transcendência. Então, é muito importante. Daí, eu acho que você tem, de certa forma, um termômetro,
né? Até que ponto nessa atividade eu sinto que eu transcendo, sabe? Que eu rompo de mim mesmo, sabe? Eu saio de mim mesmo, eu inflo, vamos dizer assim. Se você tem essa Uhum. sensação de plenitude, é porque muito provavelmente você está tratando aí de um caso de espiritualidade, uma ação de espiritualidade, né? Então são É detalhes verdade. que fazem a diferença. Lorena, tu és excelente. O que eu tinha elencado aqui para te perguntar, tu foi descrevendo aí. Que ótimo, que bom. Mas eu queria, já que você está falando, o não encontro desses momentos, né, a procura que não leva a esse preenchimento, ela nos causa, elas nos remetem a um certo constrangimento com relação às buscas que a gente faz, vamos dizer assim, um vazio que até Frankl, né, fala na neurose dominical. É aquele domingo em que a gente se sente triste porque vai trabalhar novamente na segunda. Ou seja, a gente teve um tempo para a gente está num momento que é nosso, mas a gente não consegue usufruir desse tempo. Né? A gente sempre com aquele pensamento adiante e naquela coisa que não vai nos preencher. Né? A gente Exato, pode entender assim. exato. E aí é E importante. Pode falar, desculpa, eu te cortei. pode falar, pode falar. Não, termine. E nesse momento a gente vê muito isso, né? Nesse momento de isolamento social, onde a gente teve que se distanciar um pouco das nossas coisas que a gente vinha fazendo, é como se a gente vinha por um caminho e teve que dar um break. Então a gente disse, espera aí, o que é que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Deixa eu ajustar o GPS, para onde é que está indicando, né? O que é que eu devo fazer primeiro, onde eu quero chegar? Então são várias questões que vêm à nossa cabeça nesse momento. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essas buscas, né, essa orientação com relação a esse preenchimento. Esse é um ponto, né? Porque a gente está em constante busca, né? A gente está em constante busca e às vezes a gente está buscando. Eu gosto muito de trazer a Alice nesse momento, né? Naquela cena, né? Enfim, eu estou me retratando ao filme especificamente, mas você pode identificar isso também em outras, na obra escrita, enfim, em que ela é questionada, ela diz assim, mas que caminho eu sigo? E aí o gato, ele diz assim, mas se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E eu acho que isso retrata muito o que algumas pessoas vivenciavam já antes mesmo da pandemia. Perdidas, pessoas perdidas. Não sei para onde é que eu vou. E muitas vezes atuando na vida de forma automática. Então, a partir do momento que todo mundo é obrigado a parar, pelo menos de início a gente teve isso, né? Todo mundo meio que parou, vamos assimilar isso aqui. Muitas pessoas não sabiam como lidar com isso. Elas não sabiam e elas passaram a se questionar. Questionaram sobre sua própria vida, questionaram sobre a sua existência, sobre a vida, porque a gente estava. Todos nós estamos falando diariamente sobre morte. A pandemia provoca isso Uhum. na gente, a pensar a morte. Então, se eu penso a possibilidade de morrer, naturalmente eu vou me questionar. E o que foi que eu fiz até agora? Porque eu posso morrer agora. Então, a pandemia, querendo ou não, ela nos provoca existencialmente também diante das nossas buscas. As buscas que nós estávamos fazendo até agora, elas eram buscas de sentido ou buscas apenas de prazer ou buscas de poder? Eu estava buscando, na verdade, prazer, poder ou sentido? A gente vai sendo questionado a isso. Alguns estão conseguindo ressignificar, outros não. Né? Muitas pessoas me perguntam sobre o comportamento negacionista, né? Nesse processo todo. A gente tem pessoas que têm assumido um comportamento negacionista. E a gente precisa ir. Bom, eu poderia fazer várias análises de pensamento negacionista, mas eu sou psicóloga, então vou me ater psicologicamente falando. A gente tem um mecanismo de defesa, a Elizabeth Kubler-Ross, ela fala da negação. Então, um dos primeiros estágios do luto é a negação. A pessoa nega aquele fato. Ela não aceita. Algumas pessoas negam simplesmente porque não tem estrutura cognitiva para assimilar esse processo. Então, elas vão negar. É mais fácil para elas negarem. Então, assim, são pessoas que terminam estando desnorteadas, realmente. Existem pessoas que ainda estão nesse processo de estar desnorteadas,
procurando sentido, procurando perguntas, e isso termina fazendo com que muitas delas procurem a psicoterapia, né? Houve um aumento muito grande de procura da psicoterapia nesse período, né? Por sofrimento psíquico, acho que você também deve ter acompanhado, são os casos de suicídio, eles têm crescido também, né? Então, Sim, por quê? Porque todo esse processo evidencia, né? Eu não digo nem algumas pessoas, essa situação potencializa. Eu não digo nem que ela potencializa nesse sentido, mas ela evidencia os sofrimentos que estavam ali e elas podem terminar assim, a partir desse processo de evidência serem potencializadas. Eu não sei se está dando para ficar claro, minha gente, mas assim, estou aqui colocando. Então, você trouxe o caso da neurose dominical. Tem pessoas que durante esse período de isolamento estão vivenciando exatamente isso, esse movimento workaholic, viciados em trabalho, 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 trabalho direto, né? E aí, Catarina fez um comentário aqui bastante interessante, né? Umas ainda estão no processo negacionista, outras no processo ativista, de fuga dessa realidade da pandemia. Então, foco no trabalho, porque eu não quero pensar nisso, até porque muitas vezes para algumas pessoas a pandemia não trouxe tantos prejuízos quanto para outras pessoas. Então a gente também tem um aspecto social aí que precisaria discutir, né? A pandemia ela evidencia muito fortemente problemas sociais, principalmente em países de terceiro mundo, países, né, subdesenvolvidos. Isso tem acontecido. É muito mais grave esses processos. Então, tudo isso assim, é muita coisa para analisar. Eu tô sentindo que eu tô divagando. Mas isso dificulta muito. Mas eu acho que é um momento oportuno que a gente tem de pensar o sentido, sabe, Ebson? Eu ressignifiquei muita coisa nesse período. Conheço muitas pessoas que ressignificaram. Agora, eu preciso entender minha condição também de privilegiada nesse contexto que me favoreceu poder ressignificar. Porque algumas pessoas estão num processo de sofrimento tão grande que é muito fácil também dizer a elas que é para encontrar um sentido, é para encontrar um sentido. Se elas estão precisando lidar com necessidades e questões muito, muito mais básicas, sabe? Que eu não estou precisando lidar. Por exemplo, eu não estou precisando me preocupar se eu vou ter comida ou não vou ter comida. Algumas pessoas estão precisando. Então, essas pessoas elas vão ter dificuldade. Não é que é impossível, não estou dizendo isso. Mas elas, nesse momento, elas vão ter um pouco de dificuldade de perceber. No entanto, outras pessoas, tendo essa clareza de sentido, vão ter esse ímpeto também, essa força de lutar justamente em prol dessas necessidades básicas também. Então, pode estar um pouco confusa, não sei se está ficando claro, mas eu acho que tá dando para entender, né, Edson? tá ótimo, Lorena. Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos escutando, elas têm uma base da logoterapia, ou conhecem a logoterapia, o Dr. Viktor Frankl. E um fato interessante, assim, quando a gente começou com as notícias da pandemia, um dos primeiros livros que eu peguei para ler foi o de Viktor Frankl e as experiências dele nos campos de concentração. E eu fui vendo que o nosso caso não era tão grave quanto o que ele passou, né? Não como comparar, não para comparar, mas em busca de uma saída, porque realmente no começo desse momento as notícias estavam nos deixando muito aflitos, né? E eu fui me acalmando e fui vendo que é um norte. Assim, são verdadeiras obras e o legado de Frankl, e você vem continuando isso muito bem, que é esperança para os nossos dias, né? Como é que você enxerga assim a obra de Frankl, não só no contexto da logoterapia, mas como um todo, como no contexto social, no contexto dessa busca, no contexto da busca das pessoas por espiritualidade. Como é que você faz essa apanhada aí geral? Acho que você falou brilhantemente, Ebson. É uma mensagem realmente de esperança, sabe? Não quer dizer que por trazer uma mensagem de esperança, Frankl nega sofrimento. Pelo contrário, ele é muito direto nesse sentido. Ele fala, e eu acho muito lindo quando o Frankl fala isso: o homem precisa aprender a sofrer e a amar. Ele diz que a gente não sabe nem amar nem sofrer. E eu acho muito verdadeiro isso quando ele traz, sabe? É muito difícil amar. A gente julga que sabe amar, e a gente julga que sabe sofrer. E muitas vezes a gente não sabe. Então, o Frankl traz realmente uma mensagem de esperança. De fato, eu acho que você foi muito feliz na fala, Edson, quando você disse assim, não, são situações que não se comparam. Realmente, são situações que não se comparam. No entanto, a vivência de Frankl, ela nos inspira. Acho que ela serve de inspiração.
quando Franco ele é questionado sobre o sofrimento que ele passou no campo, ele, com toda a sua humildade, né, ele fala assim, você vivenciou uma das piores, se não a pior situação social que já existiu na história, né, que foi o Holocausto. E aí ele diz assim, mas todos nós temos campos de concentração. Então, por mais que a gente realmente não queira comparar por entender que são situações completamente diferentes, mas a mensagem de Franca no campo, ela nos inspira de alguma forma. Ela nos inspira a como lidar com o sofrimento, com a dor, com a sensação de morte que de alguma forma nos permeia. Claro, não da mesma forma que no campo de concentração. Mas ela, de fato, tem essa mensagem de esperança. Eu vejo muito... Eu tenho visto de forma muito feliz esse crescimento na logoterapia. Trouxe para mim, inclusive, como uma missão mesmo de ajudar a difundir esse pensamento, né? Eu tenho ficado muito feliz com os feedbacks das pessoas querendo conhecer mais da logoterapia, querendo ler mais sobre. Isso é muito bom, né? E a tentativa é essa, sabe, Edson? É manter realmente vivo o legado. Essa semana eu estava tendo uma live com o professor Tiago e a gente estava discutindo exatamente isso. A importância de manter vivo o legado de Franco, né? E eu digo a você, não é fácil. Não é fácil manter esse legado, porque quando as pessoas se deparam com a logoterapia e pensam que ela é muito simples, as distorções, elas terminam acontecendo. E a gente precisa lidar com essas distorções, né? E aí, por isso, a importância do trabalho de falar cada vez mais sobre, né? Catarina está fazendo referência aqui exatamente a um título, né, de um capítulo do livro de Chausa, a Logoterapia e a Psicologia da Dor, da Esperança e do Amor. Perfeito. Então, Frankl, ele traz muito nessas bases. A gente sofre, a gente precisa sofrer, a gente ama, a gente precisa aprender a amar e a gente precisa aprender a esperar também, a ter esperança, né? Porque, enfim, o termo esperança não necessariamente está relacionado com espera. E as práticas espiritualizadas, as práticas de espiritualidade, elas estão muito associadas a isso também. A nos auxiliar, não só a encontrar sentido, mas também a viver de forma resiliente. Porque o sofrimento, ele existe. Então, muitas vezes, eu precisei trabalhar com pacientes meus essas práticas de espiritualidade. Cozinhar, fazer alguma coisa que... A costura, alguma atividade que naquele momento era importante para auxiliar na resiliência daquele sujeito, sabe? Então, as atividades, as práticas de espiritualidade, elas também auxiliam muito nesse processo de resiliência do sujeito a partir de uma superação da dor, uma vivência de amor e também de esperança. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se tá ficando claro. Mas acho que tá. O pessoal já sabe dizer que tá. É mal de professor. Professor, ele quer ser entendido, sabe? Professor é assim, é triste nesse sentido. Lorena, esse vídeo eu acho que eu vou tentar deixar ele gravado no espaço, até para os usuários eles terem acesso, quem não pôde estar conosco agora nesse momento. E para você que nunca ouviu falar de Viktor Frankl, ele esteve nos campos de concentração nazista e em experiências várias, e ele tem muitas lições a nos ensinar. Se você puder procurar essa literatura, você procura. Para você ter uma ideia, ele existia, vamos supor aqui, um grupo de 20 pessoas dentro de um barracão, e no final do dia já não existiam mais essas 20 pessoas, e assim, consequentemente, dias após dias, então a vida era muito incerta, né? Continuar vivo era muito incerto, e ele nos deixa realmente um legado grandioso. Então, se você puder procurar essa literatura, e se você também quiser falar mais um pouco, Lorena, de Viktor Frankl, para aquelas pessoas que vão assistir depois essa live, esse exemplo que a gente tem de ser humano. A obra dele, né, Em Busca de Sentido, eu recomendo, inclusive nesse período de quarentena, acho que eu indiquei a muitas pessoas que não tinham lido ainda. Eu também reli nesse período o livro, e de fato é uma obra que nos confronta muito com a existência humana, né, com quem é o homem efetivamente. Então ele traz relatos muito
muito profundo, principalmente a questão de adoecer, porque assim, a gente tem o entendimento que se a gente ficar em casa, se protege, se cuida, né, a probabilidade de ser contaminado, a gente sabe os cuidados que a gente tem que tomar. Mas imagina o que é você ter medo desesperadamente de adoecer, porque você sabe que se você adoecer, você pode ou morrer da doença pela fragilidade que estava, ou ir para as câmaras, né? Ou uma coisa ou outra. Então, assim, era estar de fato, né, diante desse sentimento de morte constante, um sofrimento, né? Então, assim, é indescritível. Acho que, assim, qualquer descrição que eu quiser fazer aqui. E vejam só, Franca passou quase ou mais de 3 anos presos em campos de concentração. Mas é muito tempo, gente. Sabe? É muito tempo você ficar e ainda pensar na perspectiva de um sentido. Sabe? É difícil, não é fácil vivenciar. Eu não consigo mensurar, imaginar a dor e o sofrimento. Mas quando ele traz essa mensagem, e assim, eu não sei se... Enfim, leiam a obra, é fantástica. Né? Tem algumas cartas também de Frankl, quando ele sai do campo de concentração e ele sai completamente, sabe? Ele diz, minha vida não tem sentido, eu não consigo ver, assim, ele perdeu todo mundo, todo mundo que ele amava, né? Apenas uma irmã sobreviveu. Então, assim, quão difícil é lidar com tudo isso, né? Quão difícil é lidar com o luto. Então, a história de Frankl é uma inspiração, realmente. Devemos nos inspirar no que Frankl traz para nós. E eu acredito que seja isso, sabe? Eu tinha alguma coisa mais para falar, mas eu terminei me perdendo na pergunta, mas é muito difícil, assim, imaginar o sofrimento que foi passado e ainda assim pensar num sentido e perceber esta vivência de sentido em outras pessoas, né? Isso. Esse é um ponto. As mensagens que ele traz, enfim. A logoterapia, ela vem num período, e é muito claro a gente ver isso, porque ela surge num período entre guerras, né? E ela toma muita força depois da Segunda Guerra, né? Ela já era desenvolvida antes da Segunda Guerra, mas depois ela toma muita força. Então vejam como essas situações catastróficas, vamos dizer assim, como uma doença, como uma guerra, elas nos provocam existencialmente, né? Nós somos provocados existencialmente, questionar, de fato, a repensar. E veja só como nós lidamos com a dor, Edson. Como é interessante a forma com que a gente lida com dor e sofrimento. A gente está em casa, né? A gente está tendo a oportunidade, estou falando, enfim, de forma muito específica, as pessoas que têm a oportunidade de estar em casa. Estão em casa e muitas vezes assumem essa postura de reclamar, não tá bom. E aí eu penso, vamos imaginar, eu até em uma outra live essa semana também comentei sobre isso. Vamos imaginar se fosse o oposto, Edson. Se dentro da nossa casa que estivesse o coronavírus, a gente tivesse que estar na rua, a gente não pudesse estar na nossa casa. Quão desesperador seria para nós? Nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar. Claro, estou falando isso de forma geral, porque se a gente olhar, por exemplo, a violência doméstica, algumas Sim, sim. mulheres estão no pior lugar que elas poderiam estar. Né? Estou falando de uma forma muito mais geral. Então, aquelas pessoas que estão em casa bem, elas estão no melhor lugar que elas poderiam estar. Então, isso também nos leva a refletir muito sobre como nós lidamos com alguns condicionantes. Nós estamos lidando com condicionantes limitantes, né? Limitantes de ordem social, de ordem biológica e de ordem psicológica até. O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos assumindo uma postura fatalista ou nós estamos assumindo uma postura de posicionamento frente à adversidade? Nos questionemos sobre isso. Porque a postura que Frankl assumiu do campo não foi fatalista, foi de posicionamento. Inclusive, ele traz isso. Ele traz que, em algumas situações, eles estavam na chuva e no outro dia com medo de adoecer. E era o mais provável era que eles adoecessem e isso não aconteceu. Então, e aí eu pego o termo que Lucas fala, né? Nós precisamos, às vezes, colocar em prova a força desafiadora do nosso espírito. Então, estar diante de uma adversidade e assumir essa postura de posicionamento a despeito de uma postura de fatalismo. Porque é mais fácil, claro, assumir uma postura de fatalismo
A gente se isenta da responsabilidade. A culpa não é minha. A culpa não é minha. Mas nem sempre é o melhor caminho. Claro, a gente precisa saber diferenciar que existem situações em que eu não tenho responsabilidade. Nós não podemos fazer nada com relação ao coronavírus. Mas o que é que a gente pode fazer para além disso? Eu não posso me livrar do vírus, mas eu posso me posicionar diante da situação. Então, o próprio espaço humanitário assumiu posturas de fazer lives. Então, vocês não podem mudar a pandemia, mas vocês podem se posicionar frente à pandemia. Todos nós podemos, né? Todos nós podemos. Isso é importante, né? Acho que era isso. Tem algumas colocações aqui. Professora, eu gosto demais. Obrigada, Cristiane. Saudade de você. Algumas crianças estão sendo mais agredidas pelos pais nesse período. Sim, a violência em geral, doméstica, ela tem crescido. Força Desafiadora do Espírito Episódio. Sim, eu estava fazendo referência, na verdade, ao livro da Elizabeth Lucas, né? Cujo título é Logoterapia, a Força Desafiadora do Espírito. Ela faz essa referência ao termo dele, né? Fernanda está dizendo aqui, isso lembra muito também a questão de ser livre para esse posicionamento, como o Frankl traz, liberdade da vontade. Exato. Então, muitas vezes, Fernanda, a gente coloca que essa situação tirou nossa liberdade. Né? Eu não posso fazer, eu não posso. Mas, assim, a gente precisa entender o que é liberdade de e liberdade para. Né? Eu posso não ser livre de determinadas coisas, mas eu sou livre para me posicionar. Um pouco desse olhar, né? Eu tô preocupada com a hora, porque acho que tá se aproximando do final, né? Aí, hoje eu vou ver ele avisando aqui. Tô de olho. Tá certo. Tá certo. Eu te aviso. Eu te aviso. Então, acho que a gente tem uns 10 minutos. Então acho que é mais ou menos isso, sabe? Pensar e refletir de fato. Pensem e reflitam. Nesse período de quarentena, vocês estão desenvolvendo práticas de espiritualidade para vocês? Porque o que eu tenho visto em muitas pessoas é uma cobrança. Eu deveria estar fazendo isso. Eu deveria estar produzindo mais. Eu deveria estar fazendo tal coisa. Mas será que fazendo aquilo, realmente você ia estar se sentindo bem com você mesmo? Às vezes não. E a gente precisa entender. Eu tenho uma frase de Frankl, Em Busca de Sentido, que é fantástica. É maravilhosa. Ele diz assim, numa situação anormal, uma reação anormal é normal. Então, nós precisamos entender que estamos num momento atípico, completamente atípico, diferente de tudo que a gente já vivenciou. Então, certas manifestações, expressões em nós, elas podem ser normais. Claro, a gente tem que ter cuidado para não relativizar tudo, né? Então, eu faz 3 semanas que eu não me levanto da minha cama. Mas isso é normal. Vamos com calma. Vamos ter cuidado com isso. Mas às vezes eu posso não querer estar produzindo isso aqui, eu posso não me sentir. Então tem dia, né? Esse final de semana mesmo aconteceu isso comigo. No domingo eu não estava me sentindo confortável para trabalhar em nada. Eu passei o dia assistindo Netflix. Não me senti culpada. Estava com o trabalho acumulado? Estava. Ainda estou, ainda. Mas se eu não tivesse parado, Edson, se eu não tivesse feito isso, e descansar também é uma prática de espiritualidade, viu? Não se engane, não. Então, né? É importante. Se eu não parasse naquele momento, eu não ia ter saúde mental para seguir em outra semana. Eu não ia ter. Então, às vezes a gente precisa entender que parar também é importante. Contemplar, assumir uma postura contemplativa. Foi uma coisa muito interessante numa live, uma amiga minha falou. A gente precisa contemplar um pouco mais as coisas ao nosso redor. Sabe, às vezes eu paro e fico com minha mãe, a gente fica olhando a chuva, ou coisa boa. E eu paro e digo assim, mas tá, às vezes, se eu tivesse indo pro trabalho, eu tava reclamando da chuva. Então, eu tô em casa, podendo contemplar essa chuva. Em outro contexto, eu viria a chuva como uma coisa ruim, né? Ia estar destruindo minha roupa. Eu ia ficar doente. Eu tô em casa podendo contemplar. Então, quando eu falo isso, eu não tô querendo assumir a postura de que a pandemia é boa. Ela não é boa em nenhum contexto. Eu sempre vou dizer isso. E eu sempre vou reforçar. Mas ela é uma oportunidade. Nós podemos aprender com essa experiência a ser melhores versões de nós mesmos. A partir de uma prática mais espiritualizada. Acho que é isso. Isso é lindo. Isso é lindo, Lorena. A gente acaba também tirando um véu, né? A gente acaba tirando um véu dos nossos olhos, porque o mundo está aí.
não é nossa subjetividade, mas são situações que a gente tem que enfrentar, nós devemos enfrentar. E nesse período, quando nós iniciamos o isolamento social e que a gente foi acompanhando algumas pessoas, e a gente, na verdade, ia levando alguns socos no estômago, quando a gente perguntava como é que as pessoas estavam, né? Assim, como é que você está nesse isolamento? Eu já vinha em isolamento. Eu já passava por esse isolamento antes, né? Como você falou, e apenas teve uma acentuação de algumas questões, de questões sociais como a violência, como a gente está vendo aí as campanhas e tudo mais. Mas eu acho que esse momento tirou um véu assim dos nossos olhos para a gente poder se reorganizar, ajustar a nossa bússola interior e ver para onde a gente está seguindo, né? Ajustar as emoções. E essas ações, elas têm visado isso, trabalhando emoções. Hoje a gente falando sobre espiritualidade e sentido de vida. E tantas outras coisas que a gente vai tentando fazer nessa busca de promoção à saúde e prevenção também ao suicídio. Uhum. Eu acho que a gente vai ter aqui. Ele não avisou ainda. Talvez ele não avise. Da outra vez, se ele Se avisou, eu tu, não vi. se tu clicar no ao vivo aí, aparece o tempo. Ah, tá vendo aí? Eu descobri, aprendi isso também. Você tá Tudo vendo? bem. Então nós temos 7 minutos. É ótimo isso aí. Pronto, Tá você vendo já aí? nunca mais você vai se perder nas lives. Eu descobri isso um dia desse, menino. Foi uma Que aluna minha, acho bom. que me disse, não lembro quem foi que me disse, não. Alguém me disse assim, ó, clica no ao vivo que você vai ver quanto tempo teu. Ai, que legal. Ah, É muito bom se permitir aprender com outras pessoas. isso, isso. Temos 7 minutos. Nosso tema hoje, para você que entrou um pouquinho depois, é espiritualidade e sentido de vida. Se você quiser começar a fazer as perguntas para Lorena, a gente tratando dessas questões. Pode fazer pergunta, gente. Fale. Se discorda, se concorda. Esse diálogo é tão importante. A gente perde um pouco isso, né? Se fosse uma palestra, o povo tá, né? É, E Catarina está trazendo esse aspecto bem interessante com relação à natureza, né? Como isso também. E faz a gente ressignificar, de fato, a natureza nesse processo e como nós também lidamos com a natureza, né? Como nós estamos. Até porque a relação com a natureza também pode ser um prático de espiritualidade. Como estamos realmente? A natureza ela é só um recurso em que eu extraio algo, né? Como nós estávamos lidando com a natureza em relação a isso? Esse é um outro aspecto também interessante para se falar. Mas eu acredito que seja isso. Não sei, acho que não tem perguntas. não tem perguntas. E eu Olha, vou te falar. quando a gente não teve, foi uma vez na palestra que não teve perguntas e o palestrante falou assim: quando não tem pergunta, eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu não sei se eu me fiz entender demais ou não me fiz entender em nada. Mas eu espero que tenha sido porque eu me fiz entender demais. Foi ótimo, Lorena. Foi ótimo. E eu quero só ler uma frase aqui de Rubem Alves e queria que você complementasse. Ele fala assim: ostra feliz não produz pérola. E eu acho que você comentou lá no início, né? As sensações irreais que muitas vezes a sociedade contemporânea vem passando. E eu queria que você comentasse alguma coisa sobre essa frase do Rubem Alves. Nossa, eu sou muito fã de Rubem Alves, né? Um educador fantástico, inspiração também, né? Ostra feliz não produz pérola. O sofrimento faz parte da vida, sabe? E o sofrimento faz parte. E a gente às vezes precisa permitir aceitar, e não é aceitar numa postura fatalista, mas aceitar se posicionando diante do sofrimento, entendendo que ele pode nos trazer um aprendizado, né? A felicidade ela não é uma condição para produzir a pérola, mas depois da pérola produzida, você vai ter uma ostra feliz. Eu acho que é isso. Que legal, que legal. E eu queria, antes da gente ir para os minutos finais, minhas reflexões, ter ficado. Estamos vivenciando. Seria um processo de negação. A pergunta aí, Lorena.
Eu não entendi bem o que ela quis dizer, assim, ficam bem aguçadas, se seria... Eu não entendi bem como é que isso se configura na tua vida, mas é no sentido de fazer muitas reflexões. Se você tem refletido muito sobre esse contexto, é porque ele te provoca de alguma forma, né? De alguma forma ele te provoca. Então, como você está assimilando isso? Se você reflete em cima do que nós temos, dificilmente você está assumindo uma postura negacionista, né? Você está se deixando afetar pelo momento, entender quais as implicações que ele traz para a sua vida. Mas eu não sei, você é a mais gabaritada para responder, na verdade. Ô, Adriele, linda. Então Obrigada. vou só falar uma frase aqui. Eu pensei para a nossa live, e trazendo frases de Frankl para gente, para que você pudesse ir tecendo o seu raciocínio aí na sua linha de pensamento. Faltam 3 minutos e eu queria, já que a gente está se encaminhando para o final, ler essa frase do Frankl, que ele fala: ouso dizer que nada no mundo contribui tão efetivamente para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida da gente tem um sentido. É, perfeito. Eu respondo com outra frase dele, né? Frank, eu disse assim, se você não sabe qual é o sentido da sua vida, você já tem uma missão, que é encontrá-lo. Então, a sua missão é encontrar um sentido para a sua vida, para que isso dê um norte. Para mim, fez muita diferença ter clareza do meu sentido, sabe? Ele me sustenta em situações de adversidade, porque elas vêm. Não pensem que logoterapeuta que fala no sentido é tudo arco-íris, ai, tudo lindo, minha vida. Não, eu questiono sobre o sentido da minha vida muitas vezes, mas eu sei que ele existe, então eu vou sempre procurá-lo, eu vou sempre em direção a ele. Então, que nós sejamos esses buscantes, né? Buscando sentido para a nossa vida, porque a gente sabe que ele existe. A gente só precisa se direcionar para encontrar. Seja só, seja com alguém, mas seja, siga. Que maravilha. Lorena, muito obrigado, né, mais uma vez. O espaço agradece imensamente a você. Eu acho que essas ações que a gente vai fazendo, a gente vai fortalecendo as teias às quais a gente vai se sustentando também, porque nós estamos nessa batalha, né, do espaço, do propósito, de Uhum. promover ações que valorizem a vida. E cada vez mais que a gente vai trazendo profissionais como você para explanar desse assunto, quem chegou depois a gente vai deixar salvo para que você assista tudo. E nós só temos a te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, para mim sempre uma satisfação. Quero muito retornar aí o espaço que de fato mora no meu coração. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, eu tenho acompanhado e é muito feliz ver a evolução cada vez mais desse lugar maravilhoso e como nós estamos também aqui, os logoterapeutas, tentando honrar com esse 15 legado segundos. que 15 segundos. parabéns por também manter o legado de Tainá. É isso. Obrigada. Obrigado a todo mundo. Valeu, gente. Obrigado, Tchau. Lorena. Tchau.